Olá, eu volto para falar dessa aula, né, que a gente tem feito semanal, e o assunto é o pensamento funcional na educação, né. E eu topei mais esse desafio e acho bastante interessante que a gente possa pensar o adulto cuidando, educando e tratando das crianças, né. Eh É um pouco assustador a gente imaginar se a gente tiver tá? Se a gente tiver doente, né, numa sociedade doente, numa sociedade que pressiona, né, se os adultos estiverem muito pressionados, dá um pouco de medo de pensar adultos pressionados, como educadores, né? Porque a gente vai precisar de muita lucidez, de estar passos à frente de uma criança em termos de maturidade, para que a gente possa, se considerar alguém que está, empenhado na educação, né. E estar empenhado na educação, primeiro, é a nossa saúde mental, né. Então, assim, eu acho que esse é um vídeo que convida, né, a todos que estão ligados à educação, de como tá a tua qualidade de vida, de como é que você está acordando, de como é que você está se sentindo, como é que está a sua funcionalidade, né. Se o meu pensamento ele está reativo, se o meu pensamento está implicante com as crianças. Como é que eu vou conseguir estar junto com um grupo dessa moçada junto de diferentes idades e fazer a diferença e ajudá-los a se sentir, como pessoas dignas, que vão se desenvolver como grandes homens e mulheres, né. Então, para falar sobre, esse pensamento funcional a serviço da educação, para pensar, como é que nós nos posicionamos diante de crianças que não estão prontas, não são adultos, de crianças que estão soltando fúrias, ajustando o ritmo, ajustando intensidade. E imagine se você, né, se for um professor, né, que como precisa receber essa turma, essas crianças, sabendo em que linha na flecha do tempo, em que momento eles estão. Eles não são uns adultos, eles são pessoas em desenvolvimento, né. E esse é o nosso grande desafio, né. Eh, o que não é funcional na educação? A ansiedade. Se a gente tiver pressa de que os nossos alunos, respondam como eu gostaria, né, como eu espero, eu vou apressar um processo, eu vou forçar o amadurecimento de uma fruta verde, né. E a gente não pode, por mais que a gente deseje colher a fruta e já fazer uma bela receita com uma fruta madura, eu recebo na educação frutas que ainda não estão prontas, né. Então eu acho que mais do que desejar encontrar a fruta madura, eu tenho que desejar regar essa árvore. Eu tenho que desejar colocar luz nessa árvore, né. E se a gente tiver ansiedade, por isso que eu digo, a ansiedade não funciona. Se eu tiver nesse processo de ajuda no amadurecimento desse fruto, que eu não sei qual é, né, porque tem uns que vão seguir com características muito diferentes uns dos outros, eu não vou conseguir educar todo mundo igual, né. Então uma das questões fundamentais em educação é saber lidar com o que vai surgir na sua frente, não fazer surgir na sua frente o que você está pensando, mas pensar que você tem espaço para que surjam coisas diferentes, pessoas diferentes, posturas diferentes, uns que vão amar,
um tipo de conceito e de matéria, outros que não vão gostar. Então, assim, vai estar a personalidade está vindo junto, está se desenvolvendo na sua frente. Você que está dentro de uma escola, você que está dentro de uma sala de aula, você está acompanhando, o desabrochar de uma personalidade, né. E às vezes a gente percebe e escuta histórias do tipo: "Nossa, as crianças que normalmente não participam da minha aula teórica, naquela atividade X, né, de dança ou de jogos, ela saiu super bem", né. Então, enfim, qual será a habilidade o número diferente de habilidades que estão presentes na nossa frente, né. Então estou falando, pensando na educação, me veio as imagens escolares de professores e tudo mais, mas isso também cabe à nossa família, né. Às vezes eu tenho 2 filhos e um tem características muito diferentes do outro. "Ah, mas do mesmo pai, da mesma mãe", isso não tem nada a ver, né, porque são nunca nasce nada igual mesmo dentro da mesma família, porque o corpo vai também produzir outras coisas. Foi uma outra célula que produziu o outro filho, é um outro encontro, um outro momento. Eu também recebi em outro momento. Realmente nós não fazemos nada muito igual. A gente precisa topar, né, essa novidade, né, porque nós não vamos encontrar o que a gente espera. Portanto, o que é funcional é não esperar, né? É não desejar que o outro seja, é não desejar que o outro esteja, é não desejar, né, mas ajudar que ele desenvolva algum desejo, não necessariamente o meu, né? Mas eu vou trabalhando para que os desejos façam parte, tenham espaço na vida de quem eu acompanho. É diferente de eu querer colocar que o meu desejo que o outro faça o que eu acho que é melhor para que ele faça, né. Então se eu estou cuidando de uma pessoa ou se eu estou trabalhando como um analista e com alguém que não quer coisas que eu acho importante, não quer estudar, por exemplo, imagina, né, atender alguém que fala: "Não, a educação para mim não quero estudar", ok, né. Vamos achar onde mora o seu desejo, se não mora aí, né, não quer fazer uma faculdade, não quer estudar, então onde, né, assim, como é que você imagina a sua a sua felicidade, como é que você melhor se representa? E aí segue, né. Eu acho que a ideia do pensamento funcional, dessa sequência que a gente tem feito sobre o pensamento funcional, nos faz dar um passo atrás e acolher muito bem quem somos nós, quais são os nossos desejos em nós, e não querer impor esse desejo ou esse certo e errado para o mundo externo, né. E também tomar muito cuidado de impor, exigências para o mundo interno, porque a gente não dá conta, né. Nós estamos diante de um mundo tão cheio de expectativas, né, que nós não damos conta da expectativa que o mundo tem para nós e a gente tem que tomar cuidado de não devolver isso na educação, colocando muitas expectativas, no em quem eu estou cuidando, educando e tudo mais. Então, assim, parece simples o que eu acabo de dizer, mas no dia a dia, na aplicação disso, eu tenho que segurar uma fúria, né, em especial, né, a nossa fúria que faz parte da nossa existência, gente que tem canino, unha, intestino, nós, né, como Reich decide chamar nas últimas obras dele, ele não fala mais ser humano, ele fala animal humano. Nós, animais humanos, precisamos dar conta da nossa fúria. Isso não significa não posso sentir fúria. Eu tenho fúria, né? Temos fúria. Somos seres mamíferos furiosos, né?
E essa fúria atrapalha bastante a gente quando a gente vai tentar parecer maduro, né? E a gente não consegue, porque a gente tem um percurso para parecer maduro, né? E a gente vai se trabalhando para chegar nessa maturidade, para depois pensar em educação. Só que a vida não dá tempo de fazer isso. Então, nós colocamos animais humanos trabalhando em educação antes de estarem exatamente amadurecidos, como isso é uma situação para todos nós, é a nossa realidade. Então, o educador está sendo educado, né? Se a gente entrar como um educador que quer se educar, eu acho que isso vai ter mais efeito do que educar o outro. Eu acho que educar o outro tem que ser uma consequência de um educador que entra para se educar. De um pai que não queira educar seus filhos, mas queira aprender o que é ser pai. E a hora que eu entendo que esse é meu foco, né? Eu estou no processo da minha própria educação, de aprender a ser o melhor que eu posso vir a ser, né? Aí sim eu tenho dignidade para me considerar um educador.